Bom dia. Vim falar aqui um pouquinho para você sobre como que agora esse nosso desafio de ter profissões e carreiras no mundo cada vez mais tecnológico. E é aquela grande coisa, né? Talvez os cursos que a galera está se formando na graduação, essas profissões, algumas já não existem, outras vão deixar de existir logo logo. E na minha opinião tá tudo bem. E aí no final vocês me contam se isso faz sentido ou não. Me apresentando, vai passador. Sou Amanda Graciano. Sou formada como economista. Embora eu acho que eu exerça uma parte da minha profissão, eu tenho duas atuações ultimamente. Uma delas é ser cofundadora da NASA, Design e Inovação. A NASA, o que é uma NASA? A NASA é um protótipo indígena. E aí isso pra gente faz muito sentido, porque eu e as meninas do coletivo, todas já trabalharam muito, durante muito tempo, desenhando protótipos e soluções digitais para grandes empresas. E foi uma hora que a gente falou assim, putz, isso faz muito sentido, porém, a forma como esses negócios hoje estão estruturados não faz muito sentido. Então a gente resolveu criar a NASA, primeiro para levar informação também para os novos profissionais, novos designers, outras pessoas que querem aprender essas novas habilidades. Então a gente tem uma parte só de cursos e capacitações, encontros, meetups, e uma outra é entregar para os nossos clientes soluções cada vez mais legais e interessantes. E aí os dois últimos cases nossos muito legais foram a Max Milhas. Então quem costuma usar Max Milhas nos próximos meses, toda a parte de usabilidade foi feita por nós. E a Souza Cruz, um pedacinho aí de inovação que vocês vão ver nos próximos meses também da Souza Cruz, tem a ver um pouquinho com a NASA. Essas são elas, minhas meninas maravilhosas. E além disso... Ops. Ixi. Ó, tá falhando. E além disso... Eu trabalho aqui em São Paulo na Liga Ventures, que é uma aceleradora, mas a gente fala que é médio, porque o nosso intuito é fazer a disrupção do processo de inovação. Então a gente quer fazer com que as grandes corporações inovem cada vez mais rápido e 10 vezes mais. Hoje a gente faz isso fazendo aceleração, mas amanhã pode ser qualquer outro processo. Então a gente também fica muito livre em entender que o processo de inovação, em parte, ele está ligado a empresas grandes e menores, mais ágeis, mas em uma outra parte também está ligado a pensamento, raciocínio, investimento. Então a gente tem esse braço bastante aberto. Eu faço gestão de alguns programas de aceleração lá dentro, e aí esse é um pedacinho do time. E no fim do dia a gente fala muito isso, que é Living La Liga Louca, porque a inovação é um processo e não é um processo linear. Liga Ventures. Ah, minha gente. Enfim, como pensar a minha carreira no mundo cada vez mais tecnológico? Eu, Amanda, vou muito da opinião que é você precisa desenhar sua carreira. Vocês já pensaram sobre isso? Pô, agora eu estou me formando aqui, qual que é o meu próximo caminho? Qual que é o meu próximo estágio? Para onde que eu vou? Esse para mim sempre foi um ponto, eu sempre pensei muito sobre isso, talvez porque apesar de ser formada como economista e amar o meu curso, eu nunca me vi como uma economista padrão. Até porque na hora, pensa aí, onde estão os economistas? Aquela galera que está lá na bolsa, a maior parte são engenheiros, eles não são economistas. E muitas vezes, na hora que eu via na faculdade, na parte que a gente estava sendo direcionado, era para trabalhar na bolsa. Eu achava legal, mas, putz, não era a parte mais incrível de tudo que eu tinha visto na faculdade. E aí eu comecei a fazer um processo de voltar e pensar, como que eu decidi fazer isso daqui? Quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, a gente tem o costume de se espelhar muito nas pessoas e nas experiências que a gente vê. Então... a menina quer ser tipo a mãe, ou igual algum parente, uma mulher muito próxima. Os meninos também se espelham em homens próximos a eles. Ou a gente se espelha num ator, numa atriz. A televisão, ela faz ainda, ela tem uma influência extremamente grande na vida das pessoas. Vem mudando um pouquinho, as novas gerações têm as mídias, né? Então o Instagram influencia muito, os games influenciam muito a forma como as pessoas vivem. Mas a gente começa a se espelhar em outros exemplos. Um exemplo, eu não sou tão velha assim, mas eu fui atleta durante um tempo e eu lembro muito do exemplo dos atletas.
Teve uma época que eu competia, eu não sei nadar, eu jogava vôlei, handball, mas eu lembro muito da galera. O Michael Phelps foi um atleta que ganhou muitas e muitas medalhas nas Olimpíadas. O que teve de menino entrando na escola de natação naquela época foram muitas crianças. Pô, mãe, eu quero nadar igual o Michael Phelps, eu quero aprender igual o Michael Phelps. Alguns dessas crianças viraram atletas de verdade. Tanto que quando a gente vê em jogos das Olimpíadas, muitos falam que se espelharam em atletas como Michael Phelps para começar a competir. Só que isso acontece em todos os âmbitos da vida. Então, quando a gente vê um profissional muito legal, a gente quer trabalhar tipo ele para ganhar como ele ou ser como ele. Isso acontece em todos os âmbitos. Só que a gente começa a crescer e alguma coisa muda bizarramente, que a gente deixa de sonhar igual a gente sonhava como criança. Para refletir como que é a linha de raciocínio que vocês usam hoje, assim. Eu conheço adultos que já foram muito mais sonhadores do que eles são hoje. E quando a gente fala de tecnologia, é muito importante que a gente siga sonhando. Eu vou falar um pouco mais à frente porque que isso é tão importante. E de quebra, além de deixar de sonhar, os adultos ficam frágeis. E muitos ficam descrentes da capacidade de executar coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente deixa de sonhar, a gente tem uma geração, e as próximas aparentemente vai ser um pouquinho pior, que vivem cada vez mais no futuro e no passado e menos no presente. Que é a tal da ansiedade, a depressão, elas estão super ligadas a viver fora da hora certa, assim, fora do presente. Simplesmente, a gente precisa estar aqui fazendo muito bem o que a gente faz aqui. E a gente deixa de sonhar. E o sonhar, e o querer fazer, e o se planejar, e o ir fazendo coisas, pode ser o que faça com que a gente fique extremamente frágil. Isso já aconteceu com alguém próximo a vocês, ou com vocês? Vocês conhecem alguma história assim? Já viram? E aí, olha só o que acontece. As expectativas que criam sobre a gente vão minando a nossa capacidade de executar coisas. Aí hoje tem o Enem, que era o antigo vestibular de muitas pessoas, as opiniões, provas. E a gente começa a achar que se eu não for igual fulano de tal, ou igual fulano de tal, eu não vou dar conta de fazer. Só que não é verdade. E não é a verdade também quando a gente fala de carreira. Vocês sabem o que significa carreira? Tipo, a palavra carreira. Fui lá no dicionário. Então, ó, carreira se origina do termo em latim carrare, que quer dizer caminho para carros. Hoje, algumas palavras definem melhor o termo, como rua, avenida, rodovia ou estrada. Mas se formos analisar na essência, podemos perceber que carreira seria a estrutura e o caminho pelo qual possibilitamos veículos consigam chegar a algum lugar. Na prática, para a gente, carreira é a soma de todas as experiências profissionais. Então, estudos, cargos, posições ocupadas por uma pessoa ao longo de um período de tempo. No fim, quando a gente fala de carreira, está falando viver muito bem as experiências que a gente se propôs a viver. Então, não adianta a gente viver nem no futuro, nem muito lá no futuro e nem muito no passado. A gente precisa executar muito bem as coisas que foram propostas. Pô, mas por que ela está falando isso? Trouxe o dicionário. Porque, em tese, era para ser simples. Realmente era para ser uma coisa simples. Só que a gente não consegue viver tão simples assim, uma vez que a gente implementou aí a tal da tecnologia, as outras revoluções que deixaram o mundo um pouco menos linear. O que eu quero dizer com o mundo um pouco menos linear? Antes, você crescia, estudava, fazia uma faculdade, tipo medicina, ou você era advogado, você ia fazer isso a vida inteira, ia aposentar, e um pouco depois você morria também, porque a expectativa de vida, as pessoas morriam muito novas, há alguns anos atrás. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente todos nós vamos chegar quase até os 100 anos sem fazer esforço, vivendo mal. Porque a qualidade de vida aumentou muito. Tudo está mudando numa velocidade tão rápido que provavelmente a gente não vai conseguir se adaptar 100%. Porque o mundo está se tornando um mundo VUCA. Alguém já ouviu falar desse termo? O que seria mundo VUCA? Deixa eu ver se eu...
Vou contar, né, que eu esqueci de colocar um slide. Quer dizer que o mundo está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí tudo que está dentro do mundo fica assim. Então a nossa vida, as nossas carreiras, as nossas decisões, tudo se torna um tanto volátil, um tanto complexo, ambíguo. Como, por exemplo, eu ser economista e trabalhar no mundo de startups. E olha que eu atuei muito tempo trabalhando com biotecnologia. Então células, órgãos, impressão de órgãos. Era uma coisa que eu trabalhei durante muito tempo. O que quer dizer que nem tudo vai ser só 1 e 0. Quer dizer que tem uma infinidade de coisas que podem ser decididas e escolhidas entre essas duas pontes. E aí essa frase é uma coisa interessante que o pessoal fala, né? A gente está vivendo uma era de mudanças ou uma mudança de era? Eu parto do princípio que a gente está vivendo uma mudança de era. Ou pelo menos a nossa grande bolha vive uma mudança de era. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui numa Campus Party, falando de carreira, mundo VUCA, uma parte do planeta Terra não sabe o que é internet e uma parte dessas pessoas nem tem acesso à energia elétrica. Então tá, o mundo está mudando rápido pra gente que está dentro dessa grande bolha, nessa metade do planeta Terra que sabe o que é isso. E aí, a gente precisa cada vez mais pensar como indivíduos dentro dessa grande mudança e menos as coisas separadas. Então, não que a tecnologia está do lado de lá e eu vivo do lado de cá. Mas é importante que a gente comece a pensar a nossa vida, as profissões, como se fosse tudo uma coisa só. Faz sentido? Ou, tipo, ela tá louca lá na frente falando. Por que eu tô falando isso? Porque no fim, nem todo mundo vai precisar ser desenvolvedor, nem todo mundo vai precisar ser designer. A gente não vai precisar de se formar em todas essas profissões que circundam hoje o mundo da tecnologia e as outras 1 milhão que a gente vai criar aí nos próximos tempos. No fundo, a gente precisa saber se adaptar cada vez mais a essas mudanças. Que a gente acha que as coisas mudaram muito, 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 mas quando Darwin foi falar sobre a evolução das espécies, no fim ele disse lá que não era o mais forte e nem mais esperto. Era quem se adaptava melhor que sobrevivia ao longo do tempo. E vai continuar sendo a mesma coisa. As pessoas que se adaptarem melhor ao longo desse processo vão ser as que hoje a gente fala que são bem-sucedidas e famosas, no fim vão ser as que vão ser bem-sucedidas e famosas. É a capacidade nossa de se adaptar e saber fazer boas escolhas ao longo do processo que vai interferir nessa nossa evolução e essa parte das carreiras e as tecnologias. E aí eu falo de novo, né? Minha proposta é que vocês desenhem a carreira de vocês. Hoje, a maior parte faz decisão de carreira pensando em 2 coisas. Um é na busca e a outra é a decisão de fuga. A busca muito... Acho que a gente fala muito de propósito hoje. O propósito está mais no meio do caminho, então essa busca incessante pelo propósito. Se a gente costuma encontrar o propósito executando coisas e fazendo coisas. Então, quando a gente procura a carreira, um pedaço das pessoas decidem assim, vou fazer o que eu gosto, vou estudar a matéria que eu gosto e tudo mais. Uma outra parte vai pela busca de dinheiro. Mas, uma outra parte das pessoas também decidem pela fuga. Elas não sabem o que elas são e o que elas querem fazer. E geralmente elas decidem pelas profissões da moda. Que é legal. Mas se a profissão da moda lá na frente ela não combinar muito bem com você, você vai ficar um pouco frustrado e vai ficar, putz. Que é o que aconteceu. A gente teve grandes ondas, né? Eu lembro que quando... Um pouco depois que eu entrei na faculdade foi a onda da economia, porque teve a crise de 2008. Depois teve a onda das engenharias. E aí tá todo mundo saindo da faculdade e não tem uma profissão de engenheiro, um cargo para ser ocupado. Teve a onda da fisioterapia. De tempos em tempos a gente vai ter umas ondas de profissões da moda. E que no fim não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre, de fato, você vai ficar no mínimo 8 horas por dia executando aquela tarefa. Então ela tem que fazer o mínimo de sentido. E eu não estou falando de propósito, é só sentido mesmo. Você tem que ficar minimamente bem para fazer aquilo durante anos. E o que não acontece com a maioria. E aí, a gente vive... Vou para frente, depois eu volto. A gente vive muito usando as brews. Vocês já ouviram falar sobre brews?
Sim, não. Rules são bullshit rules. Eu coloquei o que são bullshit rules? Isso. São aquelas coisas que a gente adota para simplificar o mundo. Quer ver as burrices que a gente faz? Desenvolvedor é só homem. Engenheiro é só homem. Mulher fica em casa, cozinha. Mulher é frágil. Quando as meninas são novas, menina, senta com essa perna fechada. Porque alguma coisa vai acontecer se ela ficar com a perna aberta. Eu não sei o que é ainda. A gente começa a adotar algumas coisas para simplificar muito, muito a forma como a gente vive. Acontece que o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. À medida que a gente vai adotando essas simplificações, a gente faz coisas no automático. Então, muito provavelmente, todos nós, eu vou me incluir nessa, a gente agiu com desrespeito e de forma racista ou discriminatória com alguma pessoa sem querer. Não foi racional, mas a gente fez alguma burrada. Porque a gente adotou aquela forma de viver simplificada ao longo do tempo. E quando a gente fala de tecnologia, isso é meio assustador, porque hoje, como a gente não tem muitas pessoas inseridas no mundo da tecnologia, a gente desenvolve muitas coisas que só servem para uma parte do mundo. Tipo relógios, tipo Apple Watch, que eles não leem a pele negra. E por isso não tem como você pegar batimento cardíaco nem nada, porque ele não vai ler a pele negra mesmo. O infravermelho dele não lê a pele negra. Tem vários relógios assim. Como, por exemplo, uma solução adotada na Coreia do Sul, que era para passaportes, e aí a pessoa tinha que upar a foto dela para fazer o pedido do passaporte. O software entendia que as pessoas estavam com os olhos fechados e não aceitava. Ficou tipo um mês sem ninguém conseguir fazer passaporte na Coreia do Sul. E não é que foi de sacanagem, é só porque simplesmente eles esqueceram de testar o software com rostos diferentes. E ainda assim venderam para essas pessoas. Ou como várias outras soluções que não conseguem identificar negros como seres humanos, identifica como macacos e gorilas. É porque a gente adotou uma forma tão simples que a gente ignora um pedaço da sociedade na hora de fazer tudo. E coisas que estão mais do nosso dia a dia. Os airbags, no início, eles matavam mulheres e crianças, porque eles não foram desenvolvidos para os corpos de mulheres e crianças. E assistentes de voz, tipo a Siri, não reconhecia a voz feminina. Porque quem desenvolveu o primeiro assistente de voz tinham sido os homens. Então ela conseguia reconhecer uma voz masculina, mas ela não reconhecia a voz de mulheres e crianças. Legal, né? Fazendo dessa forma e adotando esse tipo de simplificação, a gente só ignora metade do mundo. E no fim, se a gente for pensar em termos de negócio, a gente não vende para metade do mundo também. A gente ignora que uma parte do planeta Terra não é mercado consumidor e não faz parte deles. E aí, pensando em carreira, em profissões, é muito importante a gente começar a entender que não é só um aspecto linear. É um tanto de fatores vão influenciar o que a gente faz. Ou o que a gente faz influencia agora não só uma coisa, mas uma cadeia de coisas e pessoas. Eu estou trazendo essa reflexão porque no fim do dia eu não acho que é a tecnologia por si só que muda o mundo. Eu não acho que ter um celular da moda, um computador da moda, ou saber desenvolver da linha X, Y, Z é o que vai salvar o planeta Terra. E muito menos que São Paulo e a região sudeste vai salvar o Brasil. Tem coisas muito, muito mais interessantes por aí que não estão no nosso horizonte e que fazem coisas muito mais legais do que a gente faz hoje. E a gente precisa cada vez mais lembrar que essa galera existe e trazer eles para dentro. Só que a gente não faz isso só com tecnologia, tá? No dia a dia de vocês, eu imagino que as rules são comuns. Tipo, deixar a louça suja para uma mulher lavar, e essa mulher pode ser sua mãe, sua irmã, sua namorada. Ou, já que eu estou pagando essa pessoa para limpar a minha casa, vou sujar tudo mesmo, eu estou pagando para ela. Então, pensem as coisas do dia a dia que vocês fazem. Enfim, dá uma desautomatizada em algumas coisas da vida de vocês, que faz um pouco mais de sentido, e vocês vão sentir que vocês estão fazendo parte da tomada de decisão. Vou voltar aqui no slide. E aí, quando eu penso carreira, eu, Amanda, no mundo da tecnologia, eu tendo muito a me planejar. Eu virei um pouco a louca do planejamento algumas vezes, assim. Então, no período de planejar, eu tento me planejar muito bem para depois sair executando, que é a parte mais legal do processo. E aí a gente sempre faz duas coisas, né? Normal, assim, a gente tem os mean goals e os end goals. Os mean goals são o que ensinaram a gente a planejar e aí a gente faz muito errado. Que é, eu quero fazer isso para ganhar dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ter muitos amigos.
né? Porque na vida deve ser só isso mesmo que é importante. Dinheiro, ter fama, as pessoas gostarem muito de mim, enfim. A gente esquece de planejar os objetivos finais, que é o porquê que a gente faz essas coisas. No fim, a gente quer ter experiências incríveis, a gente quer estar perto das pessoas que a gente gosta, a gente de alguma forma quer mudar o mundo, quer impactar o mundo, quer impactar essa parcela de pessoas. Se a gente se planeja assim, a chance da gente atingir o nosso objetivo é muito maior do que ser só pelo dinheiro puramente. E as pessoas que conseguem fazer o que gostam, ou amar o que fazem, porque existe uma certa diferença, ou além do que isso, fazer o que é preciso ser feito, elas tendem a ganhar dinheiro, ser famosas, muito mais rápido do que se elas fazem pelo caminho contrário. E aí, né, gente, o mundo digital é legal, meio incrível, mas as redes sociais, ela tem, no fim, o impacto que ela tem é uma descarga de hormônios, é uma descarga química, no fim, muito mais biológico do que tecnológico, o que faz a gente se sentir bem, mas imediatamente a gente se sente mal. Então, muitas pessoas que vivem única e puramente pelas redes sociais, por causa das redes sociais, a gente tem aí, o que eu já falei agora há pouco, sobre uma crise muito grande de ansiedade, de depressão. Porque, no fim, as pessoas esquecem que a gente tem que fazer as coisas aqui agora e não ficar preocupado se as pessoas vão bater palma ou não. Só que bater palma é legal, enfim, no final é tudo meio bicho, as reações químicas fazem sentido. Mas no mundo cada vez mais digital, em que isso vai ficar meio... vai tudo virar avatar e já a gente vai entrar numa campus que eles vão saber direitinho o mapa de calor, aonde cada um está e tudo mais. A gente precisa meio que se blindar contra isso e criar estratégias legais para a gente viver de boa. Que se a gente realmente fazer coisas que a galera tem imaginado em termos de tecnologia, já a gente vai trabalhar menos. E se a gente for trabalhar menos e a gente não sabe mais viver em sociedade, a gente vai ter um problema que era só a gente saber ser ser humano. Faz sentido? Semelhante raciocínio um pouco não linear, porque ser linear também saiu da moda. E no fim, sempre vai tratar sobre ser humano no final do dia. E aí, quando a gente fala de carreira, a gente precisa pensar em 3 coisas. E aí eu vou trazer uma parte das reflexões que eu costumo fazer. Então, depois que tiver curiosidade para saber como é que eu fiz, enfim. Mas eu vou trazer aqui 3 pontos que eu acho que são os principais quando a gente vai planejar a nossa carreira enquanto indivíduo. Independente da gente estar falando de mundo inserido com tecnologia ou não. Primeiro é pensar nas nossas experiências. Quais são as experiências que vocês querem viver? Pensa, putz, vou passar o final de semana em São Paulo, fui na Campus Party, muito legal, incrível. E aí? Legal. Vai chegar segunda-feira? Quais são as experiências que vocês querem viver? Também 2019. Está indo embora o primeiro trimestre quase. Quais são as experiências que vocês querem viver? O que vocês querem construir? Qual que é o tipo de trabalho e ocupação que vocês querem ter? Porque trabalho e ocupação são coisas diferentes. E aí, sim, vale pensar, eu quero trabalhar no mundo de tecnologia, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Isso vai fazer muito sentido uma vez que vocês decidirem e pensarem como que vocês vão executar essas coisas. Qual que é o tipo de pessoas, com qual tipo de pessoas vocês querem aprender? Quem que vocês querem ouvir? Que tipo de coisa vocês vão precisar ler? Ou até onde você vai precisar trabalhar, ou você gostaria de trabalhar, porque ali aquelas pessoas pensam daquele jeito e você vai conseguir aprender alguma coisa. Então, cada vez mais, pensar em carreira, a gente tem que ser estratégico. Estratégico igual um negócio mesmo. O negócio ele tem planejamento estratégico, tem um norte, eu quero chegar ali, atingir essas pessoas, faturar tanto. E a gente cada vez mais vai ter que ter essa linha de raciocínio para pensar as nossas carreiras. A gente vai deixar de ocupar cargos específicos para fazer aquele trabalho e aí alguém vai dar um nome para aquela coisa que a gente faz. Mas a gente tem que ser cada vez mais estratégico. E serve tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal também. No fim, quando a gente fala de experiências, é pensar em tudo que a gente poderia sonhar em fazer. Tudo mesmo. Pensa, se a gente vai quase viver 100 anos, dá para fazer muito mais do que uma coisa só da vida. Dá para ter umas 3, 4 profissões tranquilo. E se dá bem em parte delas, porque errar faz parte do processo e isso vai acontecer.
Então, vocês podem pensar em tudo que vocês podem sonhar em fazer. Ainda mais que a gente está do lado da bolha, que sabe que existe tecnologia, que sabe que as coisas estão mudando no mundo, que automatiza uma parte das coisas. Se a nossa vida está sendo facilitada, o que mais que vocês podem fazer uma vez que a vida de vocês está sendo facilitada? A segunda coisa é crescimento. Assim como uma grande empresa, a gente precisa ter um plano de crescimento. Vocês já pensaram qual que é o plano de crescimento de vocês? Até onde dá para ir? Até onde dá para fazer? O que vocês vão aprender e como que vocês vão aprender? Porque muito mais do que o como é extremamente importante agora. Eu vou aprender a codar para quê? Para fazer o quê? Porque codar por codar não adianta. Vai ser só mais uma coisa, eu sei fazer, é incrível, não serve para nada, mas eu sei fazer. Vai aprender uma nova língua? Vai aprender uma nova habilidade? Que tipo de pessoas vocês querem ser? Quando a gente pensa em que tipo de pessoa que a gente quer ser, é muito legal a gente pensar quais são os tipos de pessoas que a gente admira. Porque a gente tem algumas características dessas pessoas. A gente tende a achar, o ser humano no geral, a gente tem uma habilidade incrível de achar que a gente não serve para nada, que a gente é muito ruim em muitas coisas. Então identifiquem as coisas que vocês são muito bons, porque provavelmente a carreira de vocês vai ter uma chance muito maior de sucesso nas coisas que vocês realmente são bons, nas coisas que vocês fazem muito bem e principalmente qual que é a percepção das pessoas que trabalham com vocês. Pergunta. O que você acha? Quando eu faço isso, uma coisa que eu faço muito legal, me diga. A gente vive em sociedade, é o que eu vou falar já já. Então, como bichos que vivem juntos, uma boa parte do nosso crescimento está ligado a fazer as coisas juntos e a ter um feedback um dos outros. Então, pensem em qual é o tipo de pessoas que vocês pretendem ser. Porque, no fim, somos seres em construção. E todo dia dá para ser um pouquinho melhor do que ontem. Todo dia a gente consegue aprender. Nada está perdido por completo se deu errado agora. Se vocês estão aqui pensando em tecnologia, a gente está falando um pouco de empreendedorismo, inovação. A base de tudo isso é estar aberto a errar e a falhar, mas principalmente a melhorar no momento seguinte. No momento seguinte a gente quer fazer mais e melhor. Então pensem que vocês são seres em construção. Dá para fazer mais e melhor. Desde que vocês saibam para onde que vocês estão indo e o que vocês estão fazendo. A terceira coisa é contribuição. Como que vocês pretendem contribuir? No fim, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir mudar o mundo todo, porque o mundo é muito grande. Mas qual o pedacinho do mundo que vocês pretendem mudar? Qual que é o impacto de vocês? Qual que vai ser o impacto de vocês? Já pararam para pensar nisso? O que eu faço e como que eu impacto as pessoas que estão ao meu redor? Como que eu impacto as próximas pessoas? O que eu quero fazer daqui a 5, 10 anos? Essas perguntas parecem um pouco bobas, mas no fim elas te ajudam a pensar e ficar também um pouco mais atento a todas as oportunidades que surgem à nossa frente. E eu falo muito isso porque está ficando e vai ficar cada vez mais difícil e complexo a gente perceber essas mudanças na hora que elas de fato acontecem. Então a gente vai deixar de ter um mundo de early adopters e vai ser todo mundo assim, nossa, esse negócio já existe há 10 anos. É que você não sabia que existia há 10 anos. Então, cada vez que a gente seta qual que é o nosso impacto, como que a gente quer crescer e o que a gente quer viver, a gente fica menos difícil perceber essas mudanças e acompanhar as que fazem sentido para a gente. Então, todo mundo precisa pensar no mínimo nessas três coisas. As experiências, como que vocês querem crescer e como que vocês querem contribuir. Porque está mudando, né? Um grande clichê do século XXI é falar que as coisas estão mudando, e estão mesmo. Então, coisas que eu, Amanda, fiz ao longo do processo, né? Eu, como quase todo mundo que faz economia, ou eu pensei em fazer mestrado, ou eu trabalhava no financeiro de uma grande empresa. No meio do caminho, eu percebi que eu gosto de gente, de galera, apesar de amar uma planilha e dados. Eu falei, não dá para viver disso, assim, se no fim do dia eu for receber algum dinheiro para ficar sentada atrás de uma cadeira, para mim não faz sentido. E eu sempre lembrei, nessa época, que eu falei assim, putz, eu fiz economia porque eu não queria ficar sentada atrás de uma cadeira. E me permitiram ao longo desse processo, e eu também aprendi que
é possível ter mais de uma opção. Você pode escolher duas coisas. E aí, quando eu escolhi economia, foi meio tipo isso, né? Porque não é ciências exatas, economia, é ciência social. Ela só tem metade de humanas e metade de exatas no curso, mas não é uma ciência exata. Porque no fim não é sobre dinheiro, é sobre como que o ser humano se comporta no seu dia a dia, nas relações do seu dia a dia. E quando eu fui decidir trabalhar com startups, eu sou de Belo Horizonte, né, mineira, se o sotaque não me condenou nesses últimos 30, 40 minutos. Quando eu fui trabalhar com startups, meu desejo era muito mais entender como que eu ia conseguir influenciar a minha comunidade local com o que eu tinha aprendido na graduação, do que, nossa, isso é sucesso, eu quero ganhar dinheiro. Até porque muitas das startups que naquela época já estavam se consolidando em BH, hoje elas são super famosas. Então a Amélias, a Simples, a Sambatec, que hoje nem são mais startups, são empresas que têm 200, 300 funcionários, é um negócio monstruoso. Mas nesse meio do processo eu tive que aprender. E eu aprendi a codar? Aprendi, porque estatística é uma parte do processo. Para ficar legal, você precisa aprender a programar, porque só o Excel ele não resolve a vida das pessoas. E o Excel é mó legal, dá para fazer joguinhos e tal. Tive que aprender a conversar, que é uma habilidade que geralmente a gente acha que quem faz comunicação que sabe, a galera de RP que sabe fazer. Fui ter que aprender sobre negócios, sobre como que esses negócios funcionam. Tive que aprender sobre gente. E principalmente como ter uma comunicação que não é não muito violenta, que é uma coisa que a linha da psicologia hoje trabalha mais. No fim, foi fazer várias e várias coisas e pegar e pincelar várias coisas de conhecimento. Fiz certo? Não sei, até agora tá meio sucesso, estou curtindo, estou aproveitando muito a jornada. Mas mais do que isso, eu tenho me deparado com muitos profissionais que precisaram aprender mais 20, 30 coisas que eles acharam que não iriam aprender na época da graduação, mas eles tiveram que aprender para fazer o que eles mais queriam fazer, para poder executar o que eles mais queriam executar. E é o que vai acontecer com todo mundo. Uma coisa que eu sempre falo é não deixe de ser você, então não se elimine ao longo desse processo de escolha, porque no final do dia é uma entrega sua, no final do dia é você que está fazendo aquilo, é você e um grupo de pessoas, e quem você é e as suas experiências impactam muito isso. Muito, tipo, muito super. Um exemplo, eu estava comentando com as meninas, esse final de semana está acontecendo o primeiro... Vocês conhecem o Startup Weekend? Está acontecendo o primeiro weekend de acessibilidade, diversidade, LGBT+, da América Latina. Então a gente tem lá 5 deficientes visuais, 2 deficientes auditivos, tem cadeirante, tem também umas outras pessoas que têm uma dificuldade de se locomover. E ainda assim, na hora de pensar o evento, uma coisa que a gente lembrou foi, ao longo do evento, essas pessoas precisam ser questionadas se dessa forma faz sentido. Porque a gente não pode criar um mundo, a gente normal, achando que eu acho que isso é ser acessível. Essas pessoas precisam estar incluídas no processo. Então, está sendo muito legal, porque é um evento que eles estão, a cada 30 minutos surge uma novidade, ou uma coisa que precisa ser feita de uma forma diferente. E vai ser assim com as tecnologias. A gente precisa ter palcos acessíveis, ambientes acessíveis, espaços lúdicos acessíveis. Se vocês forem pensar, uma parte dessa campus, por mais que a gente tenha uma pessoa que vai ter algum tipo de necessidade especial, ela nem poderia aproveitar a Campus Party. E é isso, e é a nossa principal obrigação quando a gente fala de tecnologia e de carreira. No fim, sim, a gente poder viver bem, saudável, ter uma qualidade de vida ok, mas mais do que isso é conseguir incluir todo mundo. Porque uma vez que a gente consegue incluir muitas pessoas, a gente faz coisas cada vez mais legais. É o conhecimento de todo mundo que vai fazer com que a tecnologia seja incrível. Senão ela vai continuar funcionando só para meia dúzia. Vai ser um processo em que todos nós vamos ter que desaprender muito. Não é que as coisas que a gente aprendeu estão erradas, é só que talvez agora elas não vão funcionar mais do jeito que elas sempre funcionaram. E depois a gente vai aprender. Então, falar de métodos ágeis, design sprint, design think e mais umas outras 20 coisas que vão dar o nome já já, vai fazer parte desse processo. Errar e errar rápido. Então, por favor, errem, mas fiquem de boa com isso. Não dá certo, faz total sentido e tá ok. A gente não vai dar certo o tempo inteiro. Seja lá o que dá certo, seja na cabeça de vocês. Porque isso também é uma questão de perspectiva, mas vai ser uma cultura em que as coisas vão ser feitas para errar e errar muito rápido. Quem é desenvolvedor e trabalha com isso entende
um pouquinho disso, porque você faz o negócio, ele médio dá certo, você faz, ainda não chega lá, e você precisa rever o código muitas vezes. Então, tenham isso em mente, que vai ser uma cultura do erro cada vez maior. Ser diferente é normal, seja lá o que normal seja, porque ninguém é muito normal, e entender isso é muito legal. E principalmente que vocês possam desenhar as próximas soluções e as próximas tecnologias pensando nisso. Que no fim você não está fazendo aquilo só para você e para pessoas que são iguais a você. Você está fazendo isso para que outras pessoas tenham acesso àquela tecnologia, que tenham acesso àquela solução. E na hora que a gente fala de carreira, que foi o papinho que a gente começou um pouco antes, é bem isso também. Em algum momento breve, as faculdades e escolas vão precisar mudar. Porque as coisas que a gente tem ensinado na universidade, elas fazem sentido, na verdade elas fizeram sentido, elas só não fazem sentido mais. Não fazem mais porque tudo mudou, a forma de pensar mudou, a forma de raciocinar mudou, o que a gente tem feito mudou. Então a forma de aprender também, invariavelmente, também vai sofrer uma alteração. E aí nem tudo vai ser só sobre saber desenvolver ou só sobre entender como que a tecnologia funciona. No fundo, vai ser sobre a gente ser humano. Que foi a habilidade até hoje mais negligenciada e vai ser a habilidade mais importante desse século. Saber ser humano. Que depois que a gente automatizar metade da vida, a gente vai ter que conviver muito tempo juntos. E eu acho que uma parte da humanidade não sabe mais o que é isso. Então pensem, repensem a carreira de vocês, façam acontecer, sejam puro sucesso, mas pensem muito como que vocês vão fazer tudo isso sendo cada vez mais humanos. Porque no fim é isso que é a habilidade, é uma das habilidades que mais vai fazer a diferença, vai ser a gente saber lidar com o outro. Eu encerro a minha fala, porque no fim eu acho que é isso. Quem quiser conversar um pouco mais informações, tem meus 2 e-mails que eu respondo bem rapidinho. E aí agora eu queria abrir para perguntas, assim, porque acabou que eu falei um pouco mais sobre ser humano, como que a gente pode pensar a carreira por alguns aspectos diferentes. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, as meninas vão me ajudar passando o microfone. Ou um questionamento, tipo, discordo de tudo que você falou, porque eu acho que é assim. Esse é o espaço também. Alguma coisa? Eu tenho uma. Posso? Pode. Você falou um pouquinho sobre... Teve um momento que você comentou sobre que você tinha uma carreira, que você já tinha trabalhado com biotecnologia e tal, que é uma coisa super técnica. Muito legal. Depois você foi para a economia, que já é uma ciência humana. E hoje em dia você trabalha com inovação. Então, querendo ou não, foi um shift de carreira, que poderia ter sido um shift de carreira ao longo desse tempo. Daí eu queria saber de você, qual foi o estalo que você teve para, tipo, esse caminho que eu quero seguir? E se você se sentia confiante quando você tomou essa decisão? Claro que não. Que bom. Não sei, comigo não funciona muito assim não. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa. Muita coisa. E aí, meus pais são meio loucos, eles me deixaram gostar de muita coisa. Então, não que eu tive muito acesso a muita coisa quando nova. Enfim, a gente vai entrar numa coisa histórica e eu não vou dar aula de história hoje. Eu não tive acesso a muita coisa, mas eles me deixaram sonhar muito. Então eu era uma menina que na escola eu tirava nota boa em todas as matérias, porque meu pai e minha mãe conversavam comigo sobre isso ao longo do dia. Meu pai não tem formação, ele não é graduado, ele não terminou o ensino médio, mas meu pai, quando eu estava na faculdade, ele falava de economia comigo de igual para igual. Eu falei, putz, pai, como é que você sabe? E aí é uma frase que eu levo para a vida, que ele falou assim, o mundo não tem culpa das escolhas que você faz. Você tem que saber conviver com o mundo. E isso é meio louco, assim, porque veio dele, enfim, né? Meu pai está há 20 e tantos anos, eu conheço ele. Então nunca foi uma escolha confortável, mas foi sempre com isso na cabeça, assim, o mundo não tem culpa das escolhas que eu faço. E em parte, uma boa parte dessas decisões foi pelas experiências que eu queria viver. Então, há uns 4 ou 5 meses eu me mudei para São Paulo, porque eu queria me mudar para São Paulo e eu queria trabalhar com inovação em São Paulo. Então, se não fosse na Liga, talvez seria em outro lugar, porque eu queria viver essa experiência.
Então eu sempre tive isso muito claro, assim. E com biotech é muito legal, porque no fim era trabalhar inovação na área acadêmica, que é super negligenciada. É tipo, só existe inovação onde as pessoas pesquisam, sabe? Por isso que na Europa é legal, nos Estados Unidos é legal, porque lá eles investem nisso. E aí a cabeça do pesquisador é um mundo à parte, assim, porque ela também é setada de uma outra forma, assim, a linha de raciocínio é diferente. Então minha busca sempre foi pelas experiências. Confiante, acho que não, assim, ainda hoje não, mas eu curto muito a experiência que eu tenho tido hoje de trabalho. E também não vou fazer isso para sempre, acho que já eu vou falar, putz, eu quero fazer isso agora, eu preciso encontrar um lugar que me permita fazer isso. Então é meio querer fazer as coisas que eu quero, sabe, para no fim do dia falar, tá, beleza, pelo menos eu fiz o que eu queria. Se eu errei, a culpa não foi do outro, foi mais uma decisão minha, é mais isso. Obrigada. Nada. Mais alguém? Amanda, e como assim a gente escolhe entre esse mundo que a gente vive de gostar de tudo, a gente tá aqui, tipo, gosta de marketing digital, gosta de startup, gosta de um monte de coisa, e como é que a gente faz essas escolhas ao longo do caminho? Não sei. Uma coisa que eu lembro que eu fiz, que eu sempre quis muito empreender, eu trabalho já há uns 5 anos, pouquinho assim, com startups, e facilito Startup Weekend, né? E ao longo do processo a gente fala, você tem que fazer um MVP, você tem que não sei o que e tal. E aí eu lembro que ano passado eu falei assim, nossa, uma puta hipocrisia, né? Porque eu fico trabalhando pros outros, fico falando isso todo dia e eu mesmo não empreendo. E aí um pouco, caramba, né? Hipócrita. E aí eu lembro que mais no meio do caminho ali, ano passado, eu juntei eu e as meninas e falei assim, gente, a gente trabalha fazendo isso e ganha super mal e a gente sabe que isso vale muito mais. E foi aí que surgiu um pouco da NASA, assim. Foi essa vontade, beleza, a gente quer empreender, vamos empreender juntas, até porque essa veiazinha do empreendedorismo feminino faz sentido, mas no final do tempo eu preciso de uma coisa que garanta eu conseguir pagar minhas contas e comer, assim. E aí eu faço as duas coisas, na real as 3. Porque eu estava brincando com as minhas, eu cheguei correndo, mas eu ainda vou ajudar no Startup Weekend que está acontecendo. Então, no fim do dia, é você saber organizar também suas energias e decidir. Porque se você não estudar ou não começar a estudar as coisas que você gosta agora, daqui a um ano você também não vai conseguir trabalhar com isso. Então a gente precisa se organizar mesmo, se organizar um pouco o tempo para ir aos pouquinhos correndo atrás das coisas que a gente quer fazer. Porque acesso, mais ou menos, a gente tem a quase tudo, assim. É meio bobagem a gente falar, a internet está aí, a gente tem acesso a tudo, é mentira. Mas a gente tem acesso a muitas coisas por causa da internet. Então aproveitar isso também é interessante. E decide. Hoje você trabalha um pouquinho com isso, se você não gostar no meio do caminho, você pode trocar. É porque hoje a gente realmente pode trocar de profissão. Antes isso não era muito bem aceito e entendido, mas está super ok. A minha coisa é começa. Tá? Vão largar da hipocrisia. A gente fala muito de MVP, testa pequeno, não precisa fazer uma coisa grande, mas começa mesmo. Até para você saber se o que você acha que você gosta de fazer ou você gosta só de estudar e de ouvir falar sobre. Porque tem uma diferença meio grande nisso, assim. E boa sorte, é mó legal, faça. Mais alguém? Oi, eu sou Jonatas. E eu tava refletindo bastante sobre isso esses dias, que você não acha que o excesso de informação e ruído que a gente recebe hoje em dia atrapalha bastante o aprendizado e a educação principalmente dos mais jovens hoje em dia, assim? Acho. E sabe uma coisa maluca, assim? Eu acho que a gente faz muita coisa errada, né? Como humanidade a gente errou muito. Eu também acho super errado os meninos escolher a profissão com 16, 17 anos ali, sabe? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu gosto do que eu escolhi para fazer, mas é meio bizarro, assim, assustador. Você vê os meninos sofrendo com a nota do Enem. E aí a minha irmã tá nessa fase. Eu fico assim, minha filha, você nem sabe o que tá por vir ainda. Tipo assim, essa aí é a parte easy do caminho, sofrer com o Enem. Tem o resto da vida inteira pra você ficar estressada com o currículo que você mandou e ninguém te mandou mensagem, com as coisas que você acha que você devia saber e aprender pra você fazer aquilo que você quer fazer. Tipo assim, o Enem é a fase 1 ali do joguinho, né, da vida. Eu acho sim. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa informação, né? Que eu estava falando um pouco da ansiedade, da depressão. Eu já fui muita pessoa do tipo, mandei um WhatsApp, a pessoa não me responde, mandei não sei o que, o e-mail. Hoje eu aprendi que isso não faz bem pra mim. Então, se você me mandar um WhatsApp, não vai aparecer os risquinhos, você não vai saber se eu li.
Eu leio e respondo mentalmente muitas pessoas, então os meus amigos geralmente me ligam, porque eles sabem que eu vou esquecer de responder. Eu tenho trabalhado comigo o Joy of Miss Out, que a gente fala muito da crise do FOMO, né, que é Fear of Miss Out, o medo de ficar de fora das coisas. Eu tenho aprendido um pouco do outro lado, assim, porque no fim meu cérebro não vai processar isso tudo, eu já entendi. E metade dessas coisas, de fato, eu nem gosto. Eu acho que é legal, divertido, e eu entendo que é para aquele tipo de pessoa ali. A meninada, o que a gente precisa fazer é que a nossa diferença é que eu não sou nativa digital. Então, quando eu estava na escola, eu fazia trabalho na mão. Eu não podia olhar no Wikipedia, porque eu não podia copiar, senão todo mundo ia ter o trabalho igual. A gente consultava na Barça. E eu não sou muito velha, eu sou nova ainda. Se for, nem cheguei nos 30. E eu não sou nativa digital. E eu não sei como que é a cabeça do nativo digital, porque para mim não faz o menor sentido, né? A gente tem uma diferença de termo como que a gente nasceu. Então vai ser realmente a gente saber conviver e a gente se ajudar. Porque os nativos digitais, eles não têm esse discernimento de que eles não precisam de saber de tudo, que tá ok não saber de tudo, que você pode aprender, tá tranquilo. Eles nasceram no mundo de muita ansiedade, de muito, tipo, lançou um negócio agora, quero ver agora, meu amigo tem e eu não tenho. E essas gerações que vieram antes não tiveram muito isso. Porque você não sabia que tinha mesmo, então a gente nem sofria. Tá tudo bem, não sei que tem, não sofre. Então vai ser eu acho que a gente vive hoje um momento, e os próximos anos isso vai ficar um pouquinho mais grave, porque esses nativos digitais vão entrar no mercado de trabalho. E aí eu acho que vai gerar uns atritos, uns surtos, e as pessoas querendo se matar, assim. Mas vai ser a gente aprender um com os outros. Porque nenhum dos dois lados conhece como que é pensar, né? Os não nativos digitais e os nativos digitais. E é o primeiro momento na história deste planeta Terra em que essas duas gerações vão trabalhar juntas. Então é tipo boa sorte para todos nós, né? Mas no fim, eu acho que é sempre isso. É a gente ser humano, saber conviver. Não vai ser sobre eu sei e você não sabe. É sobre como que a gente se dá bem junto. Como que a gente faz as coisas bem junto. Tipo, vamos ver, né? Como é que vai ser. Mais alguma? Sei não. Não? Essa é a sua última chance? Não? Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Caso quem não fez uma pergunta ou queira bater um papo mais sobre isso, vou ficar aqui um pouquinho e também podem me mandar mensagem. Fechou? Obrigadão.